Leandro Carnal, você se considera um homem espiritual? Não, eu sou muito ligado à interpretação religiosa. Estava ali naquele altar vendo uma imagem Yashika, que é rara, até uma imagem Yashika tão recente, uma Nossa Senhora Desatadora de Nós e outros, e gosto muito da temática religiosa, estudo há muito tempo, mas não sou uma pessoa religiosa. Eu não gosto nem de ateus, nem de religiosos catequistas. Aquelas pessoas que querem lhe convencer de alguma coisa, de um time, de um partido, de uma entidade ou de qualquer convicção. Acho muito chato isso. Sim, de fato é. Mas você teve uma infância religiosa. Tive uma infância religiosa, fui aquilo que no Sul se diz que eu era Papa Hóstia, Beija-Banco, Lambicruz. E fui coroinha, fui jesuíta, estudei filosofia na Companhia de Jesus, queria ser jesuíta e lentamente fui me afastando, com grande memória afetiva das freiras que me formaram, dos padres. Não tenho nenhum trauma, nenhuma crítica estrutural, além do fato que encontrei na igreja gente legal e gente menos legal, mas também encontrei isso na minha família, e nem por isso... Em todos os recantos. Você é formado em História, certo? Eu sou formado, graduado, pós-graduado em História e sou historiador. Como eu tenho formação em Filosofia e falo sobre temas filosóficos, eu sou confundido com o chamado de filósofo, que eu não sou de verdade. Sou confundido com o velho da van, eu sou confundido com o ministro Alexandre de Moraes. Dizem, Zeca, que de costas eu pareço com a Monja Cohen também. Eu precisaria estar ali. Vocês acham isso? Que, aliás, é sua parceira num livro recente. É minha parceira, uma né? grande amiga. Admiro muito. Admiro o budismo e a Monja Cohen, o budismo zen em particular. Sim. Mas então você é formado em História, estudioso da filosofia, e quando a gente vê você falando, a sensação que dá é que você tem resposta para tudo. Eu pergunto, a História e a filosofia têm resposta para tudo? Não, só a pretensão tem resposta para tudo. A pretensão tem resposta para tudo. Na verdade, para as coisas que eu estudo e trabalho, eu sei fazer melhores perguntas. Mas com 60 anos é que eu tenho mais dimensão da minha ignorância que eu tinha quando me formei e comecei a dar aula com 19. Com 19 eu era muito culto. Hoje eu sou menos, porque quanto mais você estuda, mais você é extensão, o princípio socrático, que eu só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo essa extensão. E você começa a fazer links, assim. Por exemplo, você vem de um estado muito produtivo literariamente, o Maranhão, cheio de grandes escritores, inclusive um que eu gosto muito, Souza Andrade, que menos gente lê hoje, Guesa, que eu adoro. E parece que saindo do Maranhão, todo José Ribamar ou vira presidente ou músico, não? Eu dentre eles. Exatamente. Não virei presidente. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta assim da sua... A minha geração foi muito impactada, inclusive por estudos do Poema Sujo. Eu acho que é um grande impacto. Era um homem muito criativo com as palavras. O Brasil é uma terra de grandes poetas, homens e mulheres. Você musicou Hilda, né? Sim. A Hilda eu tive o privilégio de conhecer em Campinas. Extraordinária. As ideias dela, queria fazer um bordel para a terceira idade. Quando eu conversei com ela, achei a ideia ótima. Genial. Um historiador adora essas ideias, tudo que é antigo, adora essas ideias. A Hilda era extraordinária. Eu sou muito amigo do Alcir Pécora, que era curador da obra dela, e me influencia muito. Não? A poesia é um talento muito raro. Você acha? A poesia é um talento muito escasso. É mais fácil escrever prosa do que poesia. A poesia é um talento que ocorre raramente. Todos podem fazer poesia, mas ser poeta é um pouquinho diferente. Né? Boa. Leandro, você é um pensador. Eu fico imaginando assim, de que modo você pensa as coisas e se você é um pensador compulsivo. Vou dar um exemplo aqui prosaico. Se você encontra, por exemplo, como eu encontrei há semanas atrás, uma senhora de uns 70 anos com uma malinha rosa, antes até do filme Barbie, não tem nada a ver. Mas eu encontrei uma senhora com uma malinha rosa e fico pensando assim, se você vê essa senhora, você começa a pensar, é daquele tipo que a cabeça vai formulando coisas e começa a pensar, sei lá, na barbização da terceira idade na sociedade contemporânea, ou não chega tanto?
Essa sua frase já conteria uma certa crítica à senhora, ou seja, a tentativa de enquadrá-la em um papel previamente determinado. Eu pensaria como historiador que o rosa é a cor por excelência dos meninos no século XIX, e as meninas e os anjos usam azul. O rosa era típico, as roupas infantis do XIX para rapaz eram todas cor-de-rosa. A história ensina que não existe uma tradição que não seja inventada. Kilt, a saia, a roupa escocesa foi inventada, e por sinal não inventada por um escocês, são invenções de tradições. A ideia de que existe algo natural, ela é contra a história. A primeira mulher a se casar registrada de branco foi a Rainha Vitória, e causou muito impacto. E ela estava de branco porque ela tinha que ser localizada pela segurança. Por ser muito baixa, a segurança tinha medo dela se perder na multidão e sofrer um atentado, então colocaram de branco. E desde então as pessoas casam de branco porque é símbolo da pureza, e o branco é tradicional, que é uma invenção recente. Na China se casa de vermelho porque é a cor da vida, o branco é a morte, é o cadáver. Na China o luto é branco. O luto é branco. O luto é branco, então você põe a cor da morte. Na Índia, quando o filho mais velho leva o pai ou a mãe para serem cremados, só vão homens na cremação e só o mais velho tem esse direito, eles se vestem de branco, que é a cor do luto. Colocar branco é muito estranho para um oriental. Casa-se de vermelho, que é a vida e a vitalidade. Então hoje as pessoas sofrem porque elas colocam essa essência antes da existência, aquilo que o Sartre advertiu, né? Então eu olharia para uma mulher de rosa e pensaria, ela consegue, que o rosa tem um tom pueril, infantil, ela consegue se ligar a um símbolo de juventude, que ela não tem mais, mas que está simbolizado. É uma mulher capaz de contrariar o tom preto, cinza, que se impõe à terceira idade. Eu teria uma conversa interessante com ela, porque ela parece menos usual do que a maioria. Boa, pode aplaudir. Não é proibido. Eu falei pensando no seguinte princípio, de que um pensador, ele é um crítico a priori. Mas você me parece pela sua fala agora sobre a senhora de 70 anos, um pensador bastante compassivo. A compaixão é muito importante para entender. A comunicação, ela é barrada pelo julgamento e ela é facilitada pela compaixão. Então, quando eu tenho estranhamento, eu vou ter que falar sobre mim. Quando eu digo que alguém é baixo, alto, gordo ou magro, eu estou me referindo a uma comparação a partir de um padrão meu. Hoje, nós estamos muito polarizados. É um dos momentos de maior burrice coletiva da história do Brasil. As ideias idiotas estão em ascensão total. Eu nunca imaginei que aos 60 anos que eu, por exemplo, iria ter que falar em sala de aula que a Terra é redonda, que as vacinas funcionam, ou que racismo é crime inafiançável. Eu nunca imaginei dizer isso. Eu imaginei que as dúvidas seriam diferentes. É claro que as coisas envelhecem. Em 1900, por exemplo, um exemplo aleatório. Em 1946, Isaurinha Garcia cantou Mensagem com um tipo de reflexão, com a sua voz com sotaque paulistano, que é quando o carteiro chegou. Hoje não tem mais a experiência do carteiro chegando a casa com uma mensagem. Você gravou telegrama no início do século XXI. Alguém aqui que tenha mais colágeno não sabe o que é um telegrama. Tem gente, eu vejo aqui alguns com mais colágeno, outros mais próximos do reencontro com o Criador. Mas alguém com mais colágeno nunca recebeu um telegrama. Né? Nunca recebeu um telegrama. Na verdade, quando eu compus, já era uma forma obsoleta. A graça era essa. Mas ainda havia uma geração de borda, né, e que podia saber isso. Sim. Mas quando a Isaurinha cantou em 46, quando o carteiro chegou, eu acho que Bethânia gravou lindamente também. Vanusa também tem uma versão linda. Então, é muito interessante isso. Agora, no momento que eu julgo, e isso é comum, eu também sou muito julgador, no momento que eu julgo, Zé, eu afasto o outro e coloco o meu eu no lugar. Quando eu digo que você é qualquer coisa, eu estou falando de mim. Eu não fui um bom antropólogo. Eu não consegui ultrapassar a alteridade. É claro, eu não me refiro a crime, eu não me refiro a falta de ética. Essa eu tenho que julgar. Eu não posso dizer que fulano é racista ou é pedófilo e tudo bem, é o jeito dele. Não, isso é crime. E é um crime terrível. Mas agora, gosto, como eu sempre brinco, eu tenho que entender que a gente, inclusive, que gosta de coentro. E eu tenho que entender isso. Inclusive paulistanos. Mas põe e compra para os filhos, né? Compra para os filhos isso.
Isso é gosto. Isso Eu é adoro, aquilo que eu em adoro. filosofia a gente chama de doxa. Isso é gosto, é absolutamente gosto. Não existe uma questão definidora do gosto. Tirando ética e lei, racismo, violência contra a mulher, o resto é gosto. O gosto não pode ser julgado sob uma perspectiva histórica. Por exemplo, culturalmente, o gosto médio do brasileiro melhorou, caiu, piorou. Não, você não pode estabelecer hierarquia de jeito nenhum, mas você pode estabelecer a análise da origem. Nosso gosto por imitar a Europa, que beira a raia do ridículo, é chegar a alguma cidade da Serra da Mantiqueira ou do meu estado natal, Rio Grande do Sul, com telhados preparados para a neve que nunca caiu naquele local. É absolutamente patético, mas é a imitação de que a civilização esteja na Suíça, esteja nos Alpes, Sim. esteja na neve. Ou colocar algodão na árvore de Natal como imitação. Bem, o Natal é uma festa estrangeira. Como é a festa de São João? São João não nasceu entre indígenas do Brasil. São João é uma festa portuguesa que vem do Porto, em particular do Porto, que é o padroeiro da cidade, é muito forte. E aqui ela vai ter influências francesas, como a quadrilha, e aqui ela vai ter mais influências locais e vai dar a autêntica festa de São João de Campina Grande. Ou seja, 100% autêntica, um fruto de França, cultura negra, cultura local, cultura sertaneja. O que a história estuda é essa mestiçagem constante. Por que ela é constante? Porque não existe um puro. Eu briguei uma vez durante um congresso com uma senhora inglesa que me disse isso. Que meu conceito é porque o Brasil era um país de mestiços. Eu disse, é verdade. Só que a senhora é uma inglesa, significa que foi invadida por celtas, foi invadida por romanos, por anglos, saxões, foi invadida por vikings e, por fim, pelos últimos franceses normandos, a partir de 1066. Só que a sua mistura puxou para o beijinho, a minha para o brigadeiro. É só isso. Essa é a única diferença que nós temos. Ou seja, não há pureza. Não existe pureza, porque se existisse uma pureza, como todo ser humano tem origem na África, seria alguém próximo desse DNA que há 5 bilhões de anos se dividiu entre um ramo que dá origem a orangotangos e bonobos e outro aos gêneros Homo, muitos. Há 6 bilhões um ramo dá origem aos gorilas, como ancestral comum, e há 12 aos orangotangos da Ásia, a única grande espécie de primatas da Ásia. Nós somos todos parentes, né? E absolutamente de origem africana, no caso dos grandes primatas. Então, eu tenho que entender que existem variantes, mas nós somos muito parecidos, nós somos muito próximos, né? Então eu sempre insisto nisto, de que nós temos uma humanidade ainda em evolução, difícil, e ela precisa ser trabalhada na diversidade, senão ela não deixa de existir, né? Leandro, eu li recentemente, eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nada. Recentemente, numa entrevista, você falou... Onde eu pus, meu Deus? Está aqui. Que nunca... Algo próximo a isso, tá? Não é literal. Nunca brigamos tanto com a ideia, com a infelicidade, com a ideia da infelicidade como hoje. Nós já fomos mais resignados com a infelicidade? Já fomos, para o bem e para o mal, já fomos mais resignados. A obsessão pela felicidade, que o filósofo Byung-Chul Han chama de positividade tóxica, é um dos grandes defeitos. As pessoas, infelizmente, estão acreditando no Instagram. Ele se transformou num dogma de fé. Elas olham fotos com filtro, narrativas com direcionamento e acham que os outros são mais felizes. A perda de um ente amado causa uma dor muito maior hoje do que no passado. Montaigne perdeu alguns filhos e nem sabe dizer quantos. Perdi 4 ou 5 filhos, não sei bem. Porque metade das crianças morria no século XVI. O filósofo Montaigne comenta isso nos seus ensaios. Nós não aceitamos a infelicidade, não aceitamos a morte, que continua inevitável, não aceitamos que nem todo mundo é tão bonito quanto gostaria, nem todo mundo é tão inteligente quanto gostaria, nem todo mundo tem o que gostaria. E nós achamos sempre que é uma injustiça. Pior, se você, Zeca, tem talento e eu não tenho, o seu foi tirado de mim. Somos também uma era de ressentidos. Ao invés de apreciar seu trabalho, eu fico assim, por que ele consegue ter essa habilidade com a música e com os textos e eu não? O ressentimento é uma marca contemporânea. E a grande questão é que nós confundimos também alegria com felicidade. A alegria é um estado passageiro, ela é como a chuva.
A felicidade é o clima, é a sucessão de centenas de anos de vários efeitos meteorológicos. E a gente confunde tristeza com infelicidade. Minha mãe morreu em 2017. Eu fiquei triste por muitos anos. Se eu estivesse alegre a partir do momento da morte da minha mãe, eu seria, no mínimo, um psicopata. Eu fico triste, mas eu não deixei de ser feliz. Até porque a tristeza pela morte da minha mãe ressaltava o amor que eu recebi. Era quase que um luto, era o amor com vetor invertido. E ela mudou minha significação no mundo. Eu valorizo muito mais algumas pessoas hoje, porque eu sei que passam, que não são permanentes. Então, todas essas alegrias, elas nascem de uma perda, de uma dimensão trágica. Eu passo por dias difíceis. Não foi fácil acordar hoje de madrugada no Recife e sair sem café da manhã do hotel e passar 3 horas no avião. E o avião insensível, eu não ter café da manhã, porque não servia nada significativo, só variava o tipo de corante que eu podia comer e desenvolver câncer naqueles antes. Aí eu desço, o trânsito estava particularmente ruim, eu tinha várias coisas para fazer. Eu não estou alegre nesse momento. Sim, claro. Mas isso é passageiro, sim. Isso é absolutamente passageiro, circunstancial. E eu tenho que entender essa dimensão de cada época, de cada momento, de cada vida. A nossa obsessão por felicidade torna a nossa época particularmente insuportável, como foi dito na plateia, eu tenho ouvido de professor, e particularmente infeliz. Ficar 4 a 5 horas em uma fila para ser feliz na montanha-russa por 4 minutos é muito estranho. Ou pior ainda, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, ficar 4 horas na fila do motel. Tudo bem que pode ter um esquenta, um test drive no próprio carro, mas é muito esforço para ser feliz. Para pouco proveito. É muito esforço para ser feliz. E eu acho que nós precisamos, tá um pouco mais natural essa alegria, um pouco mais natural esse improviso de amigos ao redor, seletos ao redor de uma mesa de bar, do que grandes eventos e grandes fotografias sobre os eventos. É difícil ser pensador num tempo em que todos se acham, de certo modo, pensadores por causa da facilidade da informação hoje? Eu acho que sim, mas também o Humberto Eco, lá de mau humor no passado, disse que a internet deu voz aos idiotas, que o idiota da aldeia, que antes só ficava na rua dizendo idiotices, agora tem seu próprio canal e sua rede social. É verdade, mas é bom também para que intelectuais e outros detentores do saber percam um pouco da arrogância que tinham no passado. Então é bom que o médico não seja o único a saber de medicina, que haja um Google para eu procurar nomes, e haja um Google, mas eu tenho que saber que informação não é igual a formação. Sim. Então eu chego ao meu médico falando dos meus triglicérides, eu vejo o que foi publicado, eu falo do resultado do meu exame anual, e ele ironiza e me olha e diz: o que você recomenda nesses casos? É bom porque é muito ruim quando uma categoria de teólogos, professores, doutores se acham os únicos detentores do saber. Mas é preciso humildade para saber que gostar de música não me faz um músico. Ter estudado 12 anos de piano não me faz um músico. Me faz alguém que estudou 12 anos de piano, e como dizia a grande Madalena Taliaferro, é muito importante que alguém faça 12 anos de piano para ouvir bons pianistas. Sensacional. É muito importante que ser alfabetizado não me torna um escritor, e ter escrito poesia não me torna um poeta, mas só alguém que sabe organizar ideias na forma de versos. Então eu preciso ter humildade do que é o procedimento lento de sedimentação do conhecimento. E isto leva anos em qualquer campo que eu queira. Agora, o conhecimento está acessível, né? Todo mundo tem acesso a todas as músicas do planeta Terra no seu celular. Verdade. E nem por isso temos hoje uma explosão de mais músicos brilhantes do que nós tínhamos na década de 1950. Parodiando Euclides da Cunha, o inteligente é, antes de tudo, um arrogante? Necessariamente num país onde eu tenho que me distanciar da massa, porque grande parte da população era escravizada e ser comum era ser confundido com essa massa, eu tenho que criar ascendência. Meus
ancestrais no século XIX vieram no porão de um navio, fugindo da pobreza absoluta na Alemanha. Vieram para uma região e plantaram e passaram fome e necessidades. 2 gerações depois, as pessoas sobem o nariz: eu sou descendente de alemães. Se esquecendo que os alemães não fugiram porque seu ducado estava em risco. Fugiram por pobreza absoluta e aqui encontraram um acolhimento que lá não estavam encontrando. Então, a arrogância é uma maneira de eu me distanciar. Como diz meu amigo Cortella, você sabe com quem está falando? É a frase só plausível se você estiver em estágio final de Alzheimer. Quando você perdeu toda a consciência, você chega e diz: você sabe com quem você está falando? Muito bom. Mas a arrogância é um defeito da insegurança. Eu aprendi em sala de aula, por exemplo, administrando seminários de alunos, que o aluno tímido, com frequência, ele é agressivo com o público, porque a arrogância dele é uma defesa contra a dor de estar ali. Atrás de um arrogante existe sempre alguém com medo. Pode ser alguém que conhece ou alguém que não conhece, mas há sempre alguém com medo. A arrogância tem às vezes base, uma pessoa muito bonita e arrogante na sua beleza, mas ela não precisa disso. É um defeito a ser trabalhado. Somos perfectíveis e não perfeitos, né? É um defeito a ser trabalhado a vida inteira. E nós precisamos saber que não importa o quanto eu saio, tem muito mais a saber. E do ponto de vista religioso, é a parábola dos talentos. Se eu ganhei mais talentos, é para multiplicar mais. Se você veio ao mundo com habilidade artística, não é para sua glória, mas para o progresso das pessoas. Essa é uma ideia religiosa que eu também acho simpática. Bastante simpática. Você acha que a diversidade, no seu sentido mais amplo, é o grande desafio da humanidade hoje, entender a diversidade? É o grande desafio, porque nós estamos expostos à diversidade. Um homem medieval morreria sem ter feito um trajeto superior a 40 quilômetros de onde ele nasceu. Assim como eu, quando eu estudava em um colégio católico de origem alemã no Rio Grande do Sul, eu imaginava que todo mundo era católico, branco e alemão, porque eu não era exposto à diversidade. Todos os pais vinham de Landau e de Opala pegar os filhos. O mundo parecia aquele, nossos colegas eram todos eles católicos e brancos, e aquilo é um mundo protegido. A gente não sabia que o Brasil era uma ditadura, a gente não sabia que havia muitos mundos além desse. Tudo era conhecido. Não que isso seja ruim, mas é muito pobre. É pobre biologicamente a redução dessa carga genética a um grupo só, e é pobre culturalmente. A riqueza da música brasileira, enorme, nasce da nossa diversidade. Nasce da presença negra, da presença indígena, da presença europeia e nas suas muitas versões. Essa presença, quanto mais variada ela for, melhor. Nós nos fortalecemos na diferença, desde que ela respeite, claro, a ética, desde que ela respeite a lei. Mas isto é enorme. Quer dizer, eu sempre imagino que se eu fosse um homem hétero absolutamente tranquilo, eu veria com muita alegria a parada gay, porque diminui a concorrência, elimina uma parte de outros possíveis concorrentes. E há pessoas cuja única esperança em conquistar uma mulher é o avanço do movimento gay. A única esperança que ele tem é a eliminação de gays. Nem que fosse por interesse. Então, quer dizer, como um homem hétero convicto, vamos partir dessa hipótese da existência, como um homem hétero convicto pode se incomodar com a existência de gays que não disputam o mesmo campo. Território. Como pode ser? Então imagina se essa grande quantidade de gays que estão na Paulista no dia do orgulho gay fossem todos em busca das mesmas mulheres, que seria muito mais difícil. Como eu disse isso a um amigo hétero muito crítico disso, e eu disse: é a sua única esperança. A sua única esperança. E o que ele respondeu? É que a esperança dele é que as mulheres se tornem Eva e ele Adão, né? Quer dizer, só tem um ou outro, é aquilo. É essa a fantasia do homem hétero. Essa é a fantasia do homem hétero, que a mulher seja fiel por falta de oferta no mercado, né? por falta de estímulos. Na verdade, a sexualidade é um campo estranho para as pessoas, né? É um campo difícil, não deveria ser, mas é um campo difícil. Nossos parentes mais próximos, os macacos bonobo, passam fazendo sexo quase o dia inteiro.
pai com filho, mãe com filho, macho com macho, fêmea com fêmea, irmãos, e eles resolvem todos os atritos no campo sexual. Eles não têm a violência dos chimpanzés, por exemplo, que são muito violentos grupalmente, e são os nossos parentes mais próximos, né? E nós perdemos isto, né? Freud disse que, por não realizar o prazer, a libido exercida assim, nós produzimos repressão e cultura. Eu acho que esse é um desafio, um grande desafio neste momento. E no momento que os grupos vêm à tona e se afirmam, então vem a reação das pessoas que se sentem atingidas pela quebra de paradigmas, né? É difícil, gente. Eu estou escrevendo sobre a sigla LGBTQIA+, que agora tem mais 5 outras siglas, inclusive o número 2 agora. E é difícil até para eu entender algumas delas. Sim. E eu sou um especialista na área. É difícil para eu entender. Eu incorporei há 2 meses o número 2, que é Two Spirits, é uma tradição americana, dos indígenas americanos, que às vezes tem a encarnação de uma alma feminina e masculina num único corpo. Eles chamam de Two Spirits, e são muito respeitados nos grupos indígenas. Isso é uma novidade que vem dos Estados Unidos. Então, é difícil. Os aromânticos agora também, né? Aromânticos, ou seja, sábios, né? É difícil trabalhar com essas variantes. Aí quando eu digo, não, no meu tempo era homem e mulher, nunca foi. Nunca foi, até porque são construções. Se pegar a história da vida privada no Império Romano, do Filipe Ries, um patrício romano, se ele for um macho alfa, ele sempre vai ficar por baixo. Porque quem tem que fazer o esforço é a mulher, ou o homem, ou o escravizado. Se ele for um macho alfa, ele tem que ficar por baixo. Porque esse é o sinal da sua dominação. Ele não se esforça. Quem se esforça é o submetido. A ideia de você estar por cima, ela é mais recente, né? Então, tudo em história mostra a circunstância das coisas. Luís XIV demorava mais para se arrumar do que sua esposa espanhola. Ele tinha mais pó, mais seda, mais plumas. E depois do século XIX, os homens praticam a chamada grande renúncia, passam a se vestir de preto, em tons escuros e sóbrios, mas isso é tudo histórico, é absolutamente histórico, não? O que nos afastou dos bonobos, professor, foi a civilização inimiga da liberdade sexual? Você tem que convencer 100 mil pessoas, segundo Heródoto, talvez um pouco menos, a passarem 20 anos arrastando pedra sem o conhecimento do ferro e da roda para fazer a pirâmide de Quéops. Para isso você tem que convencer que a eternidade é acessível para quem trabalhar na pirâmide, na imortalidade do faraó. Para isso, ao invés de ficar, como diz Yuval Harari, que é o primeiro a dizer que o ingresso na história é uma decadência da liberdade e da qualidade de vida, que os homens que eram nômades comiam melhor e tinham corpos melhores, porque comiam de formas mais variadas, o que iam encontrando, do que essa dieta pobre baseada em cereais muito monótonos. E você tem que convencer a servir ao Estado, servir à religião, a fazer tudo isso. Isso é feito em detrimento de sexo, isso é feito em detrimento de muitas coisas. Controle dos corpos é sempre poder. Controlar o corpo é sempre poder. Então, no momento que eu controlo o seu prazer e seu corpo e crio medo e repressão, eu crio também a noção de pecado e invento o pedágio para você se livrar dele. Que sou eu, by the way, né? Quer dizer, eu sou a instituição que inventa o pecado. Controlar o corpo é fundamental. Por isso que as religiões, em geral, não todas, por exemplo, certos cultos de origem africana não têm problemas de homofobia, certas tradições budistas não têm problemas de homofobia, certos cristãos mais liberais não têm esses problemas, mas geralmente instituições tentam controlar. A expressão mulher honesta desapareceu do nosso código há pouco. Abandono de lar, essas expressões típicas, né? Quando um casamento podia ser anulado se o homem percebesse que a noiva foi deflorada. Não, isso é muito recente. Isso é muito recente. E é muito difícil mesmo lidar com o prazer. Ele é muito desestabilizador. E não apenas no cristianismo, né? Você é um amante de livros, então eu quero te perguntar, dos livros recentes que você leu, qual que te impactou assim profundamente, que você recomendaria aqui para o ano passado, por causa do meu clube do livro com a Gabriela Prioli, eu fui muito impactado pela mente moralista do Hartman.
é um psicólogo social americano que me fez entender um pouco mais de política. Porque como eu sou uma pessoa muito racional, muito cartesiana, a política era um campo misterioso para mim. Como é que você olha para um indivíduo que está escrito na testa com neon: sou picareta, sou ladrão, sou idiota, não tenho nenhuma noção de mundo, e digo, é ele, esse é o cara. Como é possível? Porque nossos políticos não são cínicos, eles são declaradamente o que são. É raro um político cínico, eles são declaradamente. E exatamente o Hartmann vai explicar que tem um elefante dentro de você, ele tem um comandante, um ginete, um piloto, e o que esse elefante quer, que é a metáfora que ele usa, é ser aceito. Então não me importa que o político seja um imbecil, mas no meu grupo de zap ele é uma lenda. E eu quero ser aceito no meu grupo de zap. Eu não quero melhorar o Brasil, eu não quero o progresso da cidadania, eu não quero que a Constituição brilhe, eu quero ser aceito no meu grupo de zap, porque isso me fez sobreviver desde a pré-história. E aí, entendendo que o eixo da política é a irracionalidade, o Hartmann me libertou de certos problemas a esse respeito, né? Gostei muitíssimo, muitíssimo do texto. Li agora há pouco a biografia da Hannah Arendt, escrita por uma sueca. Li a experiência do Walter Benjamin esse ano, e os períodos que em 31 e 32 ele ficou em Ibiza. Foi muito interessante, porque é um homem brilhante numa área com pouquíssimos recursos, à beira da miséria, e é muito interessante. Eu acho que são coisas que me fazem crescer muito. Tive que reler agora, semana passada, o livro do Rabino Bonder, A Cabala da Inveja. Nossa amiga Clarice em comum, Nisquier, fez A Alma Imoral. E esse A Cabala da Inveja é extraordinário também. As leituras que ele faz, adoro o Rabino Bonder. E sistematicamente, todos os anos, releio grande parte da obra do Machado e do Shakespeare. Sistematicamente. Como diria um grande professor que é especialista em Shakespeare nos Estados Unidos, que é o Harold Bloom, tem que ler Hamlet a cada 6 meses para lembrar quem nós somos. E assim, quando eu leio muito jornal, quando eu leio muita notícia, quando eu leio muito depoimento de Brasília, eu tenho sede de ler Hamlet para ver se pega no tranco. Muito obrigado, professor. Prazer imagina, Zé, imagina. Eu conversaria mais 1 hora com você, porque a prosa é boa e fluente. Mas... Você me prometeu cozinhar na sua casa. Prometi. Ontem, e a promessa agora é pública, há testemunhas. Você é daquele tipo que cobra promessas? Completamente obsessivo. E manda mensagem: oi, faz 1 semana da promessa. Prometeu para mim, vai ser. Promessa será cumprida. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Evoé. Obrigado. Obrigado. Curta, comente e compartilhe.